propósito, a alegria de estarmos reunidos. Tem mais este dia que o Senhor fez para que prestar culto a Ele. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós elevamos as nossas vozes em oração no princípio deste culto, rendendo glórias e louvores ao Teu santo nome. Agradecidos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nesta casa de oração, Senhor, para aqui ofertar a Ti o louvor, a adoração, fruto dos nossos lábios, Senhor, que seja como oferta agradável diante da Tua presença. Que o Senhor receba, meu Pai, o nosso culto nesta noite, de uma maneira toda especial. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão, e todos os que estão a caminho desta casa de oração. Que o Senhor traga-os guardados e abençoados, Pai, reunidos num só propósito, possamos, meu Pai, ofertar-te culto agradável. Ó Deus Santo, nós oramos no princípio deste trabalho, fazemos no nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Se assente, meus queridos irmãos e irmãs. Nós vamos estar adorando a Deus com os louvores da harpa cristã, louvores esses que falam ao nosso coração. E no 196 da harpa cristã, 196, glória a Deus, uma flor gloriosa. Quantos nesta noite declaram que precioso para mim e para você é Jesus? Diga glória a Deus. De pé, por gentileza, nosso irmão evangelista Teixeira vai proceder com a leitura oficial desta noite. Toma a sua Bíblia nas mãos, lembrando que nós estamos no propósito do mês de julho, conforme anunciado aqui no telão, onde nós temos declarado este Deus que continua abundantemente abençoando as nossas vidas, em todos os sentidos. Deus continua abundantemente abençoando o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos negócios, também nos abençoando abundantemente com a vida espiritual, vida conjugal, vida entre pais e filhos. Esse é o nosso desejo, a abundância de Deus em todos os níveis de nossa vida. Sendo assim, para registrar mais uma vez o nosso propósito, nosso irmão evangelista Teixeira vai proceder aqui com a leitura oficial. Depois nós estaremos orando pelos pedidos de oração. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ler, queridos, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo do 23 até o 27. Eu leio os ímpares e a igreja leia os pares. Amém? Vamos ler no telão, que aí fica legal. Às vezes tem alguma Bíblia com alguma versão diferente. E aí, se nós lermos lá do telão, vamos ler só em uma só voz. Eu leio os ímpares e os irmãos leem os pares. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã, a seródia, no primeiro mês. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacusta, e o purgão, e a urga, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Glória a Jesus. Vamos recitar, irmão, o versículo de número 26.
que é o tema da nossa campanha. No 3, aquela leitura bonita. 1, 2, 3. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Glória a Deus. Quantos glorificam a Deus por esta promessa, meus irmãos? Que toda vergonha será tirada pelo nosso Deus. Meus irmãos, está aqui os pedidos de oração. Depois que nós citarmos aqui, nosso irmão presbítero Jair vai vir estar aqui orando. Nosso irmão Jair aqui, não de Paulo, até a gente acostumar lá de Paulo. Nosso irmão Jair que faz parte do grupo, vai vir aqui, viu, servo de Deus. Está aqui nosso irmão Diácono Antônio, continua pedindo oração pela nossa irmã Marenalva, irmão. Ainda não se encontra bem de saúde, não é? Está muito doente com essa gripe forte que tem dado por aí, e nós estaremos orando pela nossa irmã. Também a irmã Lázara está pedindo oração por, Kit, é isso mesmo? Kathleen, né? Pois bem. Também diaconisa Vilma pede oração por Neuza, também problemas de saúde. Nossa irmã Miriam Brunet, irmãos, ela ainda continua pedindo oração pelo seu filho, que mora em São Paulo, não é? Chama-se Alan Richard, e ele foi acometido também de um vírus, e isso o levou a ficar até na UTI. Já teve uma certa restauração, mas ainda está sob os cuidados específicos, então ele está pedindo que os irmãos continuem orando para o milagre ser completo, não é? Nós temos aqui também o ciclo de oração, está pedindo oração por Valdete. Nossa irmã Marinalva está reforçando aqui o ciclo de oração, Michele e Aline. Todos estão com problema de saúde. Também o presbítero Wilson, pela sua esposa, a irmã Maria José, que não se encontra bem de saúde. E pela sua mamãe, Maria José, que está com problemas de saúde. E também a pastora Santos está pedindo oração por Fernando, salvação. Queridos, são esses os pedidos de oração, mais o caderno da família, pega ali para nós, não podemos cessar de orar pelo caderno da família. Pastor Saulo, evangelista, ao diácono Júlio César, não está bem de saúde, irmãos. E também nosso irmão, pastor Saulo, continua ainda, irmão carente das orações. Nós tínhamos anunciado que ele passaria por um procedimento, isso ocorreu no dia de ontem, mas ainda assim não conseguiram o êxito no propósito que tinham, né, os médicos. Eles tentavam cortar com aquela tesoura que nós dissemos para os irmãos, né, a tesoura cirúrgica. Mesmo não tendo dado certo, irmãos, de alguma forma nós entendemos que nos deixou um pouco mais consolados, porque havia dúvida se essa tesoura atingiria o lugar para cortar a tela, né, que ficou fora do lugar. Então, eles conseguiram, com esse instrumento cirúrgico, chegar até a tela. Então, isso demonstra que é possível. Só que a tesoura não tinha força suficiente para cortar a tela. Olha para os irmãos ver cada coisa, né? Então, numa notícia dessa, o bom é que conseguiram chegar é menos invasivo, por, como chama? Endoscopia, não é? Que é feito esse procedimento, então não é preciso fazer cirurgia, os irmãos estão entendendo? Porque se fizer cirurgia, disseram que é muito delicado a ponto de ele ter que ir para a UTI, irmãos, porque faz muito pouco tempo que ele passou por uma cirurgia. Então, estou pedindo para os irmãos encarecidamente, além de orarmos aqui, segurando pelo pastor Saulo na sua casa, porque está previsto para, se possível, amanhã, ele retornar ao hospital, e aí com essa outra tesoura, que eles acreditam que ela é um pouco mais, o corte deve ser mais preciso, ou mais forte, e aí vão tentar novamente cortar, não é? Esse elemento estranho que eles estão dizendo, que é a tela que saiu fora do lugar. E então nós estamos crendo que Deus fará essa grande obra, e logo o servo de Deus vai ter motivos para contar de que deu certo, amém? A irmã Denise continua carente das orações dos irmãos, toda a família. São esses os pedidos de oração, irmãos. Quantos mais precisam de oração? Eu e minha casa, vem aqui. O servo de Deus, eu vou usar isso aqui, o senhor permite usar o seu xará? Pronto, então vem aqui, irmão Jair. Vou usar o senhor dessa vez. Nós estamos agora com 2 Jaires aqui, né, irmão? Tem o Jair de Paulo e o nosso irmão Jair aqui. Vamos usar esse Jair, da outra vez usamos outro, isso. E ele vai querer levar em Deus a oração aqui, esses pedidos. E, como eu disse, pastor Saulo, que não está aqui, também nosso irmão diácono Júlio César. Tá bom, querido?
Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? E aproveitando aqui também o gancho, amados, eu vou pedir, rogar as orações. Ele não faz parte desse ministério, meu filho vai passar por talvez uma cirurgia amanhã, um jovem ainda, e eu rogo a oração dos irmãos, porque todas as coisas é possível para aqueles que creem, amém? Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, estamos diante do Senhor nessa hora. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor ainda ouve a oração da igreja nesses dias de luta, Senhor, aqui nessa terra. Ó Senhor, todos os nomes que foram colocados, Senhor, nesta hora. Ó Jesus, visita, Senhor, restabelece a cura, Senhor, e o fortalecimento da parte do Senhor aqui, Jesus, porque a igreja do Senhor ainda marcha, ainda crê no nome do Senhor, que o Senhor ainda faz milagres, aleluia, como naqueles dias. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente, e ninguém impede, aleluia, glória a Deus, a oração, aleluia, da igreja. Ó Jesus, visita o pastor Saulo, Senhor, nesta hora, os nomes, Senhor, aleluia, que estão carentes pela oração da igreja. Oh meu Deus, da vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado aqui nessa terra, e os feitos do Senhor seja contado aqui nessa terra ainda, e que eles venham testificar, venham aqui testemunhar, Senhor, aqui dizer o que o Senhor fez na vida deles. Abençoa, Senhor, grandemente os teus filhos, Senhor, nesse dia. E assim, Jesus, nós lhe pedimos neste momento, ó grande Deus, fica com eles, Senhor, e abençoa dos altos do céu, dando a vitória e a bênção. E assim nós lhe agradecemos no nome de Jesus, amém, Senhor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Quantos creem que hoje é noite de escape e livramento para as nossas vidas, amém? Nós tivemos nos preparando muito para o congresso de jovens que tivemos aqui. E a gente, como líder, a gente intensifica as nossas orações, a gente intensifica o nosso jejum. E durante a semana retrasada, eu ouvi uma voz dizendo assim: ore por livramento. E eu não entendia. Eu dirigia e eu vi um acidente de carro. Eu andava com a minha mãe e eu vi um acidente de carro. Eu falava: Johnny, o que está acontecendo? Foi quando ele me despertou numa noite, 3 horas da manhã. É sempre às 3. E eu coloquei a mão sobre a cabeça do Johnny e eu falei: Jesus, entra com providência. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor é meu escape, meu livramento. Durante a semana do congresso, o Johnny só me mandou um áudio: Nadine, um caminhão me pegou, o pneu estourou e eu consegui jogar para o lado no acostamento. Deus trouxe ele de volta, e em segurança. Mas antes ele precisou me avisar que eu teria que orar. Eu teria que me levantar como uma esposa de oração pelo meu lar. Minhas irmãs, coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos, sobre a cabeça do teu marido. Meus irmãos que estão à retaguarda, a sua família precisa que vocês sejam um sustento de oração. Vamos levantar um clamor, meus irmãos. O inimigo não está de brincadeira contra as nossas vidas, não. E é nós que precisamos nos levantar em oração e nos sustentarmos. Nosso pastor já ensinou aqui. Vamos orar, vamos jejuar por essa igreja, nossos pastores, cada equipe aqui que tem, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Levantem um clamor, vamos ser uma igreja unida, irmãs que falam em línguas, que profetizam, que expulsam os demônios. Nós precisamos ser uma igreja unida em oração, amém? Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz um leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril faz mães de filhos,
é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéreo faz mães de filhos, é o mesmo que barra do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéreo faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. E para deixar um versículo para a igreja, em Salmo 124 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, igreja? Graças a Deus. Se assente, meus irmãos e irmãs. Nós estaremos ouvindo todas as nossas irmãs do ciclo de oração. Todas as nossas irmãs do ciclo de oração se reúnam para servir a Deus. Enquanto elas se reúnem para servir a Deus, eu quero estender aqui
um convite muito especial, reforçando a toda a igreja que, permitindo Deus, no próximo domingo nós estaremos dando início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E deixo aqui, irmãos, reforçar esse convite. O superintendente está aqui, já passou os nossos serviços para nós. Nós teremos, desta feita, no próximo domingo, às 8h30 da manhã, nós estaremos reunidos aqui. Estaremos reunidos para aquele propósito que nós fazemos todo o lançamento de trimestre. Nós estaremos num café da manhã abençoado, onde cada um de nós trazemos um ingrediente, e aí, quando trouxermos esse ingrediente, nós reunimos aqui, fazemos aqui uma mesa farta e abençoada. Então, aquilo que Deus tocar no seu coração, se lembra, é um ingrediente para o café da manhã, não é? Então, cada um dos irmãos traga. O apelo que eu estou fazendo, irmãos, ouçam-me aqui, por gentileza. Eu preciso da atenção de toda a igreja, obreiros e igreja. Só atenção, por gentileza. Olha só, nós sentimos a ausência de muitos irmãos depois que nós mudamos para cá. Parece que os irmãos se esqueceram que tem escola dominical. Nós tínhamos uma frequência muito boa de famílias da escola dominical lá no outro endereço, e quando mudamos para cá, muitos irmãos se ausentaram da escola dominical. É claro que quando chega o inverno, é desafiador levantar domingo de manhã, sim ou não? Sim, irmão, eu reforço aqui, não é vergonha não. É desafiador no inverno levantar de manhã cedinho, mas isso é propósito, irmãos, porque o domingo é apresentar a Deus as primícias. É o primeiro dia da semana. E é onde eu estou dedicando ao Senhor o meu tempo, a minha vida, a minha família. Então não é simplesmente vir para a escola dominical, essa lição eu já tive, eu já vim muitas vezes na escola dominical. Não, irmão, isso aqui é princípio bíblico, não é? É o dia do Senhor, por isso nós dedicamos desde manhã o nosso tempo com a nossa família para servi-lo. Então estou fazendo um apelo, obreiros e igreja. As literaturas já estão, o irmão Claudemir está por aí, o irmão Claudemir está ali, ele vai estar lá no balcão. Eu ainda fiz o apelo esses dias, eu vi que ainda tem muita literatura lá. Então, obreiros, vocês não podem ir embora hoje sem pegar a literatura. Todos os obreiros aqui do altar. Por gentileza, passe ali, pegue a literatura para a sua família. E aos irmãos, nós estamos aqui reforçando o convite. Não é? Domingo, 8h30, nós estaremos reunidos para esse café da manhã abençoado. Os adultos estarão aprendendo sobre a igreja dos gentios, tão importante, a igreja que nasceu, não é, com as missões e alcançou todos. Crianças aprendendo que Deus me protege, adolescentes, apóstolo Paulo, grande missionário, e os jovens me ouvem, diga glória a Deus. Aí, os jovens estão atentos. Não deixe de pegar literatura, vocês baseados no livro de Juízes vão aprender a respeito de fidelidade e as escrituras em oposição à apostasia, ok? Eu tenho uma notícia boa para vocês, jovens, vocês deram glória a Deus tão forte, não é? Ainda não está da maneira que nós queremos, mas domingo já é possível vocês usarem a sala que nós deixamos pronta, tá bom? Então agora você já tem uma sala chique, separada lá. Eles estavam adaptados, irmãos, e eu já aproveito para agradecer a igreja, porque hoje nós cobrimos ali o cômodo que nós aumentamos, então agora nós temos a sala para os jovens também, que estava faltando, né? Tínhamos adolescente, agora temos a de jovens, e os adultos se reunirão aqui, as crianças lá na sala delas. Então veja que o ambiente devagarzinho está ficando adequado para nós usarmos e utilizarmos conforme nós havíamos programado. Os irmãos perceberam ao passarem ali também, já está sendo feito todo o trabalho. Aleluia, isso. Todo o trabalho aqui, irmãos, de repintura desses prédios do administrativo também estão sendo feitos, não é? E isso, logo, logo estaremos ali com a logomarca da igreja, que é para ficar de frente com a avenida. Então, cremos que até domingo vai estar pronto, amém? Vai estar pronto. Nós temos aí profissionais da igreja que são uma benção, e eles garantiram que até domingo já vai estar pintado, e vamos ver se a gente já consegue pôr a logo da igreja para estar identificado para quem vem da avenida. Então, pois bem, sendo assim, domingo, jovem, vocês já têm a sala e vai poder utilizar lá. Ainda não está com as janelas, então vocês venham bem agasalhados, tá bom? Se tiver friozinho de manhã, tá bom? Mas já é um ambiente adequado para vocês. Pois bem, agora sim, irmãs do círculo de oração estarão servindo ao Senhor com louvor, e depois o grupo de jovens também adorando a Deus nesta noite.
já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu, ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que veio, é bem-vindo em meu viver. Faça sua essa casa, ó meu Rei, e a faça santa, 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 santo eu serei. Grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver, fez mudanças que jamais imaginei realizar. Minha casa e minha vida eu dei pra Deus. Ó Senhor, como quiser, vem transformar e a faça santa, 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 santa e santo eu serei. Grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. E a faça santa, 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 santa e santo eu serei. Grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Santa, santa, santa e santo eu serei. Grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Em mim. Oh, glória! Amém! Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Enquanto os jovens se preparam para adorar a Deus ali, deixar tudo ajustado, eu quero convidar aqui nosso irmão presbítero Renato. Vem cá, que ele sente conosco aqui no altar. Vem cá, querido. E também faltou uma informação da escola dominical. Ouçam aqui. Nós, devido ao congresso de jovens, não fizemos a primeira aula, não é? Então eu anunciei aqui que é início de trimestre, é porque de alguma forma oficialmente para nós é início de trimestre, mas a lição já é desde domingo passado, tá bom, obreiros? Sendo assim, nós vamos estar ministrando as duas aulas, fazendo aí um aparato das duas, para que todos compreendam, não é, o que é o tema deste trimestre, uma vez que a primeira aula ela é a base de toda a lição, e a segunda é a sequência dela já, né, com uma liturgia já para explicação. Então, domingo faremos lição 1 e lição 2 para os adultos, tá ok? Falaremos a respeito então da igreja dos gentios, uma história linda, bela, e que edifica muito a igreja, não é? No princípio, meus irmãos, olhem só, muitos não sabem,
Mas os judeus não entenderam que o evangelho era para todos os povos. Eles achavam que era somente para eles. Os primeiros apóstolos, aquele colegiado de 11 que ficaram, eles, no primeiro momento, entenderam que eles deviam ganhar apenas judeus para a graça. E aí foi necessário o Senhor começar um trabalho na vida deles, também de Paulo e Barnabé, para que entendessem que o evangelho não era só para os judeus, era para todos os homens. Mas isso foi uma dificuldade muito grande enfrentada na primeira igreja, a igreja apostólica. Então muitos desconhecem essa história, não sabem como chegamos até aqui. Por isso é tão importante se assentar para aprender. Você conhece a história de como chegamos até aqui? Tem muitos cristãos que frequentam a igreja há muitos anos, irmão, desconhecem a sua própria história. Como nós chegamos até aqui? Como o evangelho alcançou outros povos, outras nações, chegou até o Brasil? Nós somos os chamados gentios que fomos alcançados, não é? Aqueles que não eram contados pelos judeus com a salvação. Então veja como é importante nós conhecermos a nossa fé. Por isso eu reforço aqui, faremos as 2 lições, permitindo Deus, domingo pela manhã. Jovens estão prontos? Vamos lá então, juventude, servindo ao Senhor. Estiveram aí no último fim de semana em 3 períodos de adoração, serviço, foram renovados, não é? Fortalecidos, e agora seguem caminhando, adorando a Deus com a força e o vigor que receberam. Moçamos, juventude adorando a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, achar
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Deus abençoe, juventude. Graças a Deus. Meus irmãos, nós iremos para o momento das contribuições desta noite. A todos os que têm servido ao Senhor também com os seus dízimos e ofertas. E também, não é, o propósito da construção. Tudo isso que nós temos anunciado é porque muitos irmãos têm continuado a ajudar-nos com esta grande obra que o Senhor nos tem dado. Eu sei que Deus continuará abençoando a sua casa e a sua família. Nosso irmão presbítero Gilvan vai estar adorando a Deus daqui a pouquinho. Vou pedir aqui, nosso irmão diácono Cornélio, vem aqui orar pelos dizimistas e ofertantes. Ele também faz parte do grupo de número 2. Nós estamos dando os obreiros desta noite. E ele estará orando. Você que veio com propósito, curve a sua cabeça, receberá a oração. Depois, o presbítero Gilvan vai estar servindo ao Senhor com um louvor nesta noite. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, porque não há outro Deus além de Ti, Senhor. Meu Deus, agora eu Te peço, abençoa a cada um que vai ofertar, Senhor, na Tua casa. E aqueles que porventura, Senhor, não têm para ofertar, mas têm o desejo, Senhor. Prepara, Senhor Jesus, o emprego, prepara a condição, Senhor, para que eles possam também ofertar, Senhor, na Tua casa, para engrandecimento do Teu reino, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos então adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Feche seus olhos e concentre a sua adoração ao Eterno. Deixe Ele falar em teu coração.
Faça desse louvor uma oração ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o teu nome. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Cante com a alma. Tenho saudades do meu lar, onde nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde vou morar. E quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar e em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre meu lar. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde vou morar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as lágrimas. Mas ainda não cheguei em casa, mas logo vou. Logo estaremos partindo desta terra para a eternidade, aonde lá adoraremos profundamente o nosso Senhor e não sofreremos tanto mais. Aleluia, Jesus. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde vou morar. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas, meu lar. Lá não haverá rancor, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas, meu lar, seu lar, teu lar, meu lar. Lá não haverá mais lágrimas.
meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar. Glórias a Deus. Aleluia. Quantos têm saudade desse lar que foi cantado? Agora, é intrigante, não é? Porque como você tem saudade de um lugar que você nunca esteve? Não é um mistério a salvação, irmãos? Porque é uma verdade, nós temos saudade, desejo de estar neste lugar. Porque só de ouvirmos o que tem lá, o nosso coração arde de vontade de estar lá. Então esse é um mistério da salvação. Nós somos peregrinos, como foi cantado, forasteiros. Estamos numa terra que é só de passagem, mas temos uma pátria que Ele nos prometeu levar. E essa é a nossa maior esperança. Queridos, nosso querido irmão, o presbítero Wellington vai estar ministrando a palavra nesta noite, mas antes dele ministrar, eu quero lembrá-los que, permitindo Deus, domingo é o nosso culto da comunhão, não é? O culto da ceia do Senhor. Então, todos os nossos queridos irmãos, famílias, se lembrem de, eu acho que não foi distribuído aquele papelzinho do quilo, foi porque foi festa, não é? E aí acabou que a gente esqueceu de distribuir nosso culto aqui da família. Mas você que tem o hábito já de trazer um ingrediente, se lembre, nós precisamos continuar ajudando obreiros, igreja, as famílias carentes. Não se esqueça de trazer o quilo. Eu acho que só sal que por enquanto ainda não, né, Morroque? Eu estou certo? Sal tem bastante ainda? Tá. Sal não, tá? De novo. Tem bastante sal lá. Agora os demais ingredientes nós estamos precisando de todos, tá bom, irmãos? Então, por gentileza, se lembre de trazer o quilo no culto da ceia, tá bom? O culto da noite. Nós estaremos mais uma vez reunidos na noite da comunhão para a glória do nome do Senhor. Pois bem, a igreja de pé, com a sua Bíblia nas mãos, nosso irmão presbítero Wellington é o convidado da noite para estar ministrando. Eu adianto à igreja que eu fiz uma reunião com todos os obreiros e pedi a permissão dos grupos para que durante as quintas-feiras eu estivesse na direção do culto, usando os grupos. Então, os irmãos me verão aqui às quintas-feiras, sempre dirigindo os cultos, mas utilizando aqueles que são nossos auxiliares. Eu tenho certeza que este propósito lançado e concordado com os obreiros, Deus continuará operando em nosso meio, milagres e maravilhas, uma vez que nós lançamos o propósito de estarmos, se lembrem, nos dias de culto, quem pode estar em jejum, apresentando a Deus o jejum, oração. Eu tenho certeza que muitos irmãos estão neste propósito, agora o restante é com Ele, aquele que recebe o propósito e responde com maravilhas, amém? Glória a Deus. Comenta a igreja com a paz do Senhor. Queria aproveitar que os irmãos estão em pé, e que os irmãos abram sua Bíblia comigo em Joel, capítulo número 2, versículo de número 26. Glória a Deus. Joel, capítulo número 2, versículo número 26, que é o tema da nossa campanha. Toda a igreja achou, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu Deus, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será mais envergonhado para sempre. Amém, irmãos? Pode se assentar. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Se a irmã puder tocar aí, vai ser bênção, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui louvar a Deus pela oportunidade nessa noite, né, de poder servir ao Senhor e também servir a igreja nessa noite com a palavra de Deus. Agradecer ao nosso pastor, dizer que nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Meus irmãos, estamos nesse tema, nesta campanha, que
vai falar sobre a abundância divina de Deus sobre a nossa vida. E aqui foi nos apresentado um texto que Deus colocou no coração do nosso pastor. E lendo a palavra de Deus nesse livro de Joel, é um livro que causa espanto, irmão, ao você ler esse livro aqui. Quando nós falamos à primeira vista desse tema de abundância, logo nós nos alegramos, ficamos muito felizes, porque quem é que não quer viver uma vida abundante? Quem que não quer receber bênçãos de Deus? Quem que não quer ser abençoado por Deus de forma abundante, que seja uma coisa que esteja tão abundante que sobre? Isso que significa abundância, né? Algo que está sobrando. Mas quando nós lemos o texto, e visto que é nos apresentado o texto nessa noite, não podemos fugir do contexto em que é escrito esse livro de Joel, em que Deus fala com esse profeta, pois o que está acontecendo aqui é preciso nós entender que capítulo 1 de Joel, se você ler, ele começa dizendo assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. No versículo número 2, ele diz: ouvi isso, vós anciões, e escutais todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Aí ele começa a dizer: fazei uma narração aos vossos filhos, e os filhos dos vossos filhos, e esses a outras gerações. Joel começa a dizer para que o povo, os anciões da época, mencionasse o que está acontecendo aqui nesses dias, pois o texto que lemos vai apresentar uma calamidade, um momento de aflição, um momento em que diz a Bíblia que Joel vai dizer que vem uma praga que é chamada de gafanhoto. No versículo 4 vai falar sobre, parece que dá-nos a entender os estágios, né, desta praga, pois ele diz assim, no versículo 4: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a logusta, e o que ficou da logusta comeu o purgão. Joel está dizendo que a calamidade é tão grande que nada sobrou. A praga que vem assolar, o que sobra de uma, a outra destrói. De maneira que ele vai dizer assim que não vai sobrar mais nada. Os campos haviam sido assolados. De maneira que a Bíblia diz assim que esta praga é comparada a um grande exército, pois é uma nuvem de gafanhotos que são inumeráveis, que não se podem contar, e eles chegam para acabar com tudo. Ele destrói tudo. E quando Joel começa a dizer que ao acabar tudo, Joel também vai fazer uma declaração que o culto da época também já não é mais o mesmo, pois ele vai proclamar aos anciões, os sacerdotes de sua época, que a oferta que eram oferecidas, que os sacrifícios que eram feitos já não se fazem mais. As ofertas que se faziam, os sacerdotes deixaram de fazer também. Porque no versículo número 12 você lê, está dizendo assim: a vide se secou, a figueira se murchou, e a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram.
e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Joel está dizendo que a calamidade é tanta que já não tem mais alegria, já não tem mais nada. E aí Deus vai falar através da boca desse homem, e ele vai dizer, e isso que me causou espanto, irmão, e causa-nos espanto todas as vezes que nós lemos esse livro. Porque ele vai, de primeiro ponto, não chamar o povo para a responsabilidade. A princípio, ele vai dizer para os líderes, para os sacerdotes, para os homens que eram responsáveis por dirigir este povo à adoração. E ele vai dizer a este homem: cingi-vos os vossos lombos e ofereceis sacrifício ao Senhor em jejum e em clamor a Deus. E esse tema, irmão, é bem propício para os anos que estamos vivendo. Porque já não, os cultos parece que já não são mais os mesmos. Os nossos cultos parece que já não se são mais os mesmos. No tempo que vivemos o tempo em que vivemos atrás de ter, em conquistar, em se a cada dia ter cada dia mais, mas de maneira que algumas denominações, igrejas, já não pregam mais a palavra de Deus, ensinamentos que são ensinados em alguns lugares, que só se fala de bens materiais, só se fala de coisas terrenas, mas nós louvamos a Deus que aqui ainda tem um povo que ainda está buscando a palavra de Deus, que ainda tem um lugar que pregue a palavra de Deus. E veja bem o que Deus colocou no coração do anjo da igreja, dizendo assim para os líderes, sacerdotes: voltai a fazer o que vocês faziam antes. É preciso em nossos dias vivemos como nos dias de antes. Por quê? Porque alguém vai ter memória e dizer assim: no tempo de antigamente eu orava, antigamente eu jejuava, antigamente eu fazia. Mas não podemos viver de anos passados. Os nossos dias têm que estar diante da presença de Deus. Só Deus conhece a tua e a minha intimidade com Ele. Alabai, Suriana Lavas. Vivemos dias de aparência, em que alguém, quando se fala de tal pregador que vai vir pregar, a igreja se enche, mas quando não tem, cadê o povo para adorar o nome daquele que um dia morreu na cruz do Calvário por nós? Aleluia! Deus colocou uma palavra no meu coração e nessa noite eu preciso pregá-la, porque vivemos dias em que a oferta no culto já não se faz mais, já não tem mais sacrifício, já não tem mais coisas para oferecer para Deus. Parece que é mais um dia comum. Chegamos na casa de Deus e vivemos como se o nosso Deus estivesse morto, mas Ele está vivo e Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Joel vai chamar os líderes para uma intimidade com Deus. Se você ler a Bíblia, todas as vezes que o povo era abençoado por Deus, eles andavam até um certo ponto, daqui a pouco eles se esqueciam de Deus, e a Bíblia vai dizer assim, que Deus permitia novamente, em que vinham as pragas, vinha os exércitos dos inimigos, mas qual era o propósito? Para que o povo se voltasse novamente para Deus. Irmãos, falar de bênção é muito bom, só que as bênçãos de Deus em nossa vida, elas são algo que precisa que nós fazemos alguma coisa. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. Deus ama o mundo, diz João no capítulo 3,
versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Porém, quando se fala das bênçãos de Deus, ela é condicional. A condição para que nós recebemos as bênçãos de Deus, em primeiro lugar, é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas, irmão, parece que um amor no coração de alguns só se tem amor quando as coisas estão bem. Mas basta vir um mal em alguma coisa em nossa vida, o amor vai se acabar. Nós deixamos de adorar a Deus com aquele fervor. Nós deixamos de adorar a Deus com o coração de fato quebrantado. Porque se tem uma coisa que move o coração de Deus, é quando alguém chega diante da presença dele com o coração contrito e quebrantado. O culto não tem coisa nova, o culto ainda é o mesmo, a receita ainda é o mesmo. É quando a gente chega com o coração contrito, quebrantado, ele recebe o nosso louvor, ele recebe a nossa adoração. E a Bíblia diz que ele vai derramar bênção sobre nós. E a bênção será tal que nós iremos louvar o nome dele. Mas Joel está denunciando dias difíceis, em que já não se tem mais a oferta. Se você ler no versículo 9, diz assim, ó, foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e servos do Senhor estão entristecidos, porque a crise é tanta que já não se tem mais o que oferecer, já não se tem mais o que ofertar. Mas ele vai continuar dizendo que o dia do Senhor está próximo. Após ele dizer isso, no capítulo número 2, ele diz, tocai as buzinas em Sião e clamai em alta voz, no monte da minha santidade, perturba-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Sabe o que Joel estava dizendo? O dia do Senhor está perto. Precisamos ofertar alguma coisa. A crise não pode ser tamanha, irmão, que nós não tenhamos o que ofertar diante de Deus. É bem de fato que a crise ela chega em nossas vidas, mas alguém se não tem, ou a Bíblia vai dizer assim, que na época da oferta, se o homem não poderia trazer um carneiro, ele trazia uma pombinha, trazia uma rolinha, mas alguma coisa ele tinha que oferecer pela sua casa e pela sua família. Aleluia! Mas a tristeza tomou conta de tal maneira que os sacerdotes já não tinham mais o que oferecer. Já não tinham mais o que oferecer para Deus. E aí vem o profeta Joel dizendo, despertai-vos, que perto está o dia do Senhor. Tem um hino que diz que quando a gente se encontrar com Deus, um hino da harpa diz que a gente não pode se encontrar com as mãos vazias. Imagine, irmãos, se Jesus viesse hoje. Porque nós temos que viver como se Jesus viesse hoje. Será que nós estaríamos prontos? Não é olhar para o irmão, não é olhar para quem não está, é para nós. É para mim, é para você. O que você tem oferecido para Deus? Aleluia! Tem dias que o Espírito Santo, ele nos acorda pela manhã para a gente buscar a presença dele. E aí é cansativo de tanto trabalho, a gente deixa de orar diante de Deus por causa dos dias que nós vivemos, de um dia correndo de um lado para o outro. E eu olho para Deus todo dia, Senhor, não me deixe esquecer do principal que é a tua obra na minha vida. O teu chamado, o chamado de Deus sempre tem que ser a prioridade em nossa vida.
alguém que diz assim: se der, eu faço. Se der, eu vou. Se der, eu chego lá. E aí Jesus está querendo um pouquinho mais de nós. 3 anos atrás, eu acho que faz aproximadamente uns 3 anos a 4 anos atrás, que estava ali dirigindo a igreja do Alto do Lagoa Nova por um período. O pastor pediu para que a gente estivesse ali naquele lugar. E fui convidado, irmãos, para ir numa rádio, para ali pregar a palavra de Deus, com pastores. E ao chegar ali, começamos a falar da palavra de Deus. Tinha 2 pastores ali presentes, um presbítero e mais eu. E ele me disse, eles começaram a entrar num assunto e foi pedindo um louvor. Ali foi tocado aquele louvor que é um louvor de jovens. E após tocar aquele louvor, eles entraram no assunto dos jovens. E eles começaram a dizer assim: essa geração já não se serve mais para nada. Essa geração é uma geração que não quer mais compromisso com Deus. Isso eles começaram a falar. Eles começaram a dizer assim: os jovens de hoje já não se querem mais orar, já não querem mais jejuar, já não querem mais buscar a presença de Deus. E ele disse para mim assim: não é verdade, presbítero Wellington? Eu disse assim: até certo ponto. E eu olhei para eles e eu disse assim: porque se os jovens não fazem, é porque não se tem referência. Aí eles se espantaram, olharam e eu disse assim: primeiro ponto, temos que chamar a responsabilidade para nós, porque nós olhamos e dizemos: ora, mas não ora, jejua, mas não jejua, faz, mas não faz. Quando nós fazemos, aí a Bíblia vai dizer que nós temos moral para chegar e dizer para alguém para fazer também. No meu tempo, eu olhava para os pastores, para os pregadores, e olhava e dizia assim: eu quero ser como esse pastor. Não era assim, irmão? A gente chegava na casa de Deus, o culto tão bom e tão maravilhoso, que nós olhávamos como jovem e dizia assim: eu quero ser usado como esse servo de Deus. Agora fica uma pergunta, e dói. Será que o jovem pode olhar para nós e querer ser igual a nós? Aleluia! Será que o teu filho pode olhar para você e dizer assim: eu quero ser igual ao meu pai? Porque o que o profeta está chamando é a responsabilidade para os líderes, é para os cabeças da casa, é para nós. Será que alguém pode olhar para nós e dizer: eu ainda acredito que tem homem de Deus, eu ainda acredito que tem mulher de Deus, eu ainda acredito que tem homens que fazem a diferença, e eu serei também usado por Deus? Alamaia, Siriana, Alamaia. A Bíblia diz assim que quando orar, entre no teu quarto, fecha a tua porta, e o seu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Só Deus conhece a minha e a tua intimidade de fato. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você ou tem alguém aqui que é melhor do que o outro, não. O que o texto está nos dizendo é que é preciso voltarmos a orar. É preciso viver uma vida de jejum e oração. O jejum ainda tem que fazer parte da minha vida. Porque quando eu jejuo, eu mortifico a minha carne.
Mas quando eu não vivo diante disso, diante de Deus, aí a carne, ela se parece que Paulo vai dizer sobre a luta da carne contra o Espírito. Em Gálatas capítulo número 5 diz que a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne dia a dia. Um cobiça um contra o outro, mas ele diz assim: fazeis as obras do Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Que as concupiscências da carne são prostituição, idolatria, feitiçaria, porfias e muitas outras. Mas ele diz: mas o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é temperança. A bênção de Deus vai chegar na nossa vida, mas é preciso voltar o coração para a obra de Deus. Mateus capítulo 7 diz que aonde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Aí nós não entendemos por que Deus fecha a porta para alguém. Aí nós não entendemos por que Deus vai permitir chegar algumas coisas na vida de alguém. Porque o texto está dizendo: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tem portas, irmãos, eu aprendi com Deus. Tem porta que Ele fecha para que nós não venhamos se perder. Eu já tentei fazer algumas coisas na minha vida e eu não tenho alguma dificuldade para tentar fazer algumas coisas, sabe? A minha esposa, tem hora que ela me chama meio de doido, que a gente quer fazer algumas coisas e o homem, quando coloca algo na cabeça, né, só vai ver quando dá errado. É, pastor? Porque a Bíblia diz assim que o coração do homem é mais enganoso de qualquer outra coisa. Quem sonda o nosso coração e esquadrinha os nossos pensamentos, diz a Bíblia que é Deus. Mas dia desses, eu tentei abrir um negócio, e ali naquele negócio, não é que não deu certo, é que eu vi que não era certo para mim. Porque algumas pessoas chegaram e diziam assim para mim: você não deu certo, quebrou? Eu disse assim: não, eu escolhi não fazer. Porque eu até comecei a ganhar dinheiro, presbítero Abraão. Mas de repente chegava alguém e dizia assim: você não tem uma bebida aí para vender? Aí eu olhava e dizia assim: não, eu não vendo bebida. Porque, irmãos, se tem alguém que faz e entende que é certo, mas eu não tenho como eu pregar a palavra de vida e vender algo que faz com que a pessoa viva uma vida de escravidão. Entra em contradição com a minha fé. Ela vai em contradição com as minhas convicções, com o Deus que eu sirvo. E aí eu olhei e disse assim para minha esposa: precisamos voltar para trás, porque eu não posso fazer isso, porque não tem como pregar vida e vender alguma coisa que vai fazer com que pessoas estraguem a sua vida. E aí, se tem alguém aqui nesta noite que faz isso, é preciso rever os conceitos, porque ou servimos a Deus e vivemos uma vida com Ele, e vivemos abençoados por Ele, porque tem várias maneiras de Deus nos abençoar. A balança de Deus, ela é justa, ela não pesa nem para a direita nem para a esquerda. Deus é justo. Se nós colocarmos o coração na obra de Deus, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar da nossa casa, Ele vai cuidar da nossa família. E do momento que eu deixei e voltei para trás, Deus abriu as portas para mim, e Ele tem me abençoado, e o nome dEle será glorificado.
Deus quer nos abençoar, irmão. Essa campanha não é em vão, mas Ele exige mais de nós. Ele exige mais de nós. Deus exige mais de nós. Fazem, eu acho que 2 anos e meio que eu tento terminar minha casa. Minha esposa está ali. Tem hora que chora, né? Tem hora que se desespera. Mas faz 2 anos e meio que temos procurado fazer o que Deus colocar em nossa mão. Porque a Bíblia diz assim: tudo aquilo quanto vinha à tua mão, faça conforme a tua força. Deus não quer nada além das nossas forças. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou forte demais. Também Deus sabe qual é o meu limite. Aí tem alguém que diz assim: não tenho força, e Deus está dizendo: você tem um pouquinho aí. Tem alguém que diz assim: eu não posso fazer. Deus sabe, Deus conhece, e Ele sabe que nós podemos fazer. Mas o texto diz: tudo quanto vier à tua mão, faça conforme as tuas forças, porque para onde você vai, não há indústria, não há nada. Tudo que você vai fazer nesta terra vai ficar, mas se você fazer para Deus, lá tem algo guardado para nós, que a Bíblia diz que a traça, a ferrugem, nada consome, irmão, o que Deus tem para nós. E aí eu tento lá terminar, mas aí surgiam as obras da igreja, né? E o coração, irmão, ele fica doendo para a gente fazer a obra de Deus. Hoje eu tentei ir para o serviço umas 3 vezes, voltei aqui para tentar ajudar os irmãos, mas não tinha como o telefone tocando por causa das responsabilidades. Mas o coração dói em não poder ajudar ainda mais. Deus conhece a tua força, irmão. Se você pode fazer um pouquinho mais, faça mais. Se você pode fazer um pouquinho, continue fazendo, porque tem recompensa para a tua vida. E Deus tem nos abençoado a cada dia. E Ele vai continuar nos abençoando. Eu disse para minha esposa esses dias, estava trabalhando em casa, e eu passando uma massa na parede. Eu olhei para ela e disse assim: não pode ser só isso aqui. A nossa vida, irmão, não é só trabalho, 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 trabalho. Porque a obra de Deus, ela tem que continuar sendo feita. E eu pensei e olhei para aquilo ali e eu disse assim: não pode parar aqui. E eu olhei para ela e falei: eu preciso ir ajudar na construção. Ela disse: mas é a nossa casa. Eu disse assim para ela: Deus tem nos abençoado. E não tem como, irmão, deixar de agradecer a Deus. Quando você faz algo para Deus, Ele vai continuar te abençoando. Quando você colocar o coração na obra de Deus, as portas se abrem. No momento que você achar que não vai dar mais, chega a provisão de Deus, porque nós estamos vivendo na abundância. Mas Deus está dizendo: para viver a abundância é preciso colocar o coração na minha obra, porque quando você faz a vontade dEle, Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Você coloque de pé em nome de Jesus, meus irmãos. O pastor nos deu a oportunidade para orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor. Espírito Santo, Tu conhece cada um aqui nesta noite. Tu conhece cada irmão, cada irmã, Senhor. Tu conhece a força e conhece todas as nossas limitações, Jesus. Que o Teu Espírito Santo, meu amigo fiel consolador, aleluia, renova Teu filho, Pai. Renova a Tua filha aqui no altar, na nave da igreja.
Que o teu filho possa sentir a presença do teu amado Espírito Santo. Aleluia. Que voltamos, ó Pai, a ter um coração quebrantado e contrito diante da tua presença. Que ao chegarmos, ó Pai, na tua casa, adoremos ao Senhor como se fosse o último culto, o último dia, a última oportunidade, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, receba a presença de Deus nesta noite. Receba a graça de Deus nesta noite. Receba nesta noite graça de Deus. Receba nesta noite fortalecimento do céu para continuar orando, para continuar jejuando, para continuar buscando. Receba nesta noite alegria para viver abundantemente na presença de Deus, as bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado nesta noite pelo poder da palavra. Nós pedimos, Senhor, continua, Jesus, conosco. Continua, Jesus, com teus filhos. Há uma nuvem de glória aqui nesta noite. Aleluia. E você não vai sair daqui nesta noite, aleluia, sem sentir a presença dEle. Do maior ao menor nesta noite, que você senta a presença do amado Espírito Santo. Ariabashuri kalamandarabas. Tekeri amanturi mandaravasi kayanai. Se já não fala em línguas estranhas mais, há oportunidade nesta noite de falar. Se você já não crê mais nos dons espirituais, nesta noite Ele opera milagres. Restaura, Pai. Vai aonde nós não podemos entrar, Jesus. Eribarasei, Kelemandarabai. Ayanduribaraia séria, mandagai. Oh, Espírito Santo, tem liberdade aqui nesta noite. Ao teu filho chegar na casa, Senhor, que ele entra poder, Senhor, que ele entre em sua casa sentindo a tua presença. Que quando chegar na empresa, Senhor, amanhã para trabalhar, que ele entre naquele lugar sentindo a tua presença. Que ao caminhar na rua, Jesus, os jovens, Pai, possam caminhar e sentir a tua presença, sentir a tua graça, o teu santo e doce Espírito Santo, porque tu és bom, Jesus, tu és maravilhoso, nós te louvamos. Aleluia. Quantos agradecem a Deus por esta palavra, diga amém. Eu tenho ministrado desde o primeiro dia, irmãos, que esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Vivemos tudo o que Ele tem, desde que nós estejamos no centro da vontade dEle, enquadrados dentro da vontade dEle. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar. Hino 16, ajuda aí, o hino 16, só a estrofe. O bom citou aqui. Às vezes nós louvamos a Deus os hinos da harpa e não prestamos atenção, né? E é um alerta para nós, o hino 16, a estrofe diz exatamente isso. Só a estrofe, só tá? Vai lá, olha lá. Você prestou atenção quando você canta? Isso aqui é responsabilidade, não é? Porque já foi ministrado aqui, foi cantado, Jesus está voltando. E esse hino nos diz: como nós podemos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias? Não podemos, irmãos. Cada um de nós temos esta responsabilidade de chegar diante do Senhor tendo que ofertar para Ele. Quantas almas eu poderia
ao Senhor apresentar. Quantas pessoas passam pela nossa vida durante a jornada, e para quantas nós falamos de Jesus? Para quantas nós dizemos que Ele é bom, que mudou a minha vida, mudou a sua história e pode mudar dessa pessoa também? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderiam ao Senhor apresentar? Deus abençoe-nos, irmãos, que tenhamos uma chama ardente no nosso coração, de falar do amor de Jesus por onde passarmos e andarmos. Hoje é o 4º dia da campanha, eu estou sempre pensando, 4º ou 5º, me ajude aí. 4º, acho que é o 4º, pastor Ivan é bom de memória, é o 4º. Se o pastor Ivan falou que é o 4º, é porque é, irmão, porque eu nunca vi uma memória que nem tem um pastor Ivan. Às vezes ele conta testemunho assim, quando eu tinha 7 anos de idade, eu lembro de eu falei, meu Deus, eu com 7 anos, eu vou lembrar o que eu fazia com 7 anos de idade. O pastor conta com detalhe, irmão, o que ele fazia com 7 anos de idade, eu queria ter essa memória. Deus os abençoe, meus irmãos, nós vamos para casa abençoados, amém? Com essa palavra de que devemos fazer mais, podemos fazer mais, porque enquanto fazermos, o Senhor estará cuidando com abundância na nossa vida. Deus abençoe o presbítero Hélito e cada um dos irmãos que estiveram aqui. Lembrando, antes de ir embora, passe ali, famílias, peguem a literatura, porque domingo de manhã nós voltamos aqui para estarmos celebrando ao Senhor. Eu tenho mais um aviso importante, sexta-feira, hoje é quinta? Então é amanhã, né, pastor Ivan? Amanhã. Eu estou de um jeito, irmão, que a gente fica trabalhando direto, aí a gente perde no tempo, missionário. Amanhã nós temos um compromisso, obreiros e igreja, eu estarei ministrando a palavra lá na abertura dos trabalhos do 4ª etapa, pastor Geis está aguardando toda a igreja. Eu preciso de irmãs que me acompanhem. Eu tenho ido por aí, é dia do ciclo de oração, cadê as irmãs? Quando é os jovens, cadê os jovens? Graças a Deus por aqueles que sempre andam conosco. Mas amanhã, obreiros, estou aqui estendendo o convite, todos que puderem nos acompanhar, nós estaremos dando abertura a mais uma festa do Congresso Unificado lá no 4ª etapa. O pastor Jesus está nos aguardando. Então, os obreiros, igreja, desejando nos acompanhem. 19 horas, pastor Ivan, me ajude aí. 19 horas começa lá a abertura. O Jesus sempre faz na sexta, no sábado e no domingo, diferente das outras congregações. Então, permitindo Deus, estaremos lá. Amém, igreja? Amém. Oremos agradecidos. Senhor Deus, somos agradecidos por mais este culto, este propósito que lançamos, Senhor. Estamos entregando ao Senhor o 4º dia, Senhor, lançado, pedindo que o Senhor receba, meu Pai, mais um culto que te ofertamos. Bondoso Espírito Santo, nos leve em paz, conduzindo-nos, guardando-nos e nos livrando de todo o mal. Uma noite de descanso abençoada é o que te pedimos, Senhor. Um amanhecer preparado pelas tuas mãos. Que o Senhor receba, meu Pai, a oração que fazemos neste momento, agradecidos, confiando de que seguiremos debaixo dos teus cuidados e provisões. Ó Deus, eu assim abençoo os teus filhos e o faço no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus, estenda suas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada irmão de agora e para sempre. Todos digam, amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem impedirá? Digamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Ele no final desse culto? Deus abençoe sua casa, sua família, bom retorno para o seu lar. Aguardamos os irmãos aqui no culto, domingo pela manhã e às 17h30, culto de ceia do Senhor.